Os bigodes viltrumitas são bem característicos. Mas tu já se perguntou por que eles usam esse bigode? Rapaziada, o vídeo de hoje é patrocinado pela Growth. Quem usa o cupom PARANERD ganha um descontaço nos produtos, suplementos, camisas, coqueteleiras, tudo que você imaginar do meio dos treinos você pode adquirir. Dá pra ser nerd e dá pra ser maromba. Vem você também fazer parte da família Growth e bora pro vídeo. Não sabe o que está dizendo? Que eu não posso deixar. Hoje a gente vai entender o porquê os viltrumitas amam tanto usar um bigodinho e justamente mergulhar de fato no universo de Invencível. A série da Amazon Prime conquistou o coração de milhares de fãs ao redor do mundo. Mas a grande questão que a gente vai responder hoje é: por que os viltrumitas usam bigode? Para quem não está familiarizado com Invencível, essa série é baseada nos quadrinhos do icônico Robert Kirkman, o mesmo cara que criou clássicos como The Walking Dead. A história segue Mark Grayson, um jovem que descobre seus poderes e tenta se tornar um herói sob a tutela de seu pai, o Omni-Man, um viltrumita, uma raça que, após ser revelada, é responsável por levar a escravidão e guerra a várias galáxias do universo. Olha, eu confesso que eu não queria ter um pai presente que nem esse dentro da minha casa. Usando emissores que levam as suas causas para a galáxia, o Viltrum manda seus guerreiros viltrumitas a planetas menos desenvolvidos. E esses guerreiros têm um único objetivo: conquistar e preparar para a chegada de outros viltrumitas, meio que deixar o planeta sob a tutela do Império Viltrumita. E a grande característica desses guerreiros, além da extrema força, é o icônico bigode. Essa característica marcante dos viltrumitas, justamente esses pelos faciais que são o bigode, existe algo por trás e a gente vai entender essa escolha agora. Afinal, todos eles usarem o bigode não pode ser simplesmente um algo por acaso. Os viltrumitas são uma raça alienígena conhecida por serem super poderosos e guerreiros, um povo realmente guerreiro e que vai pra batalha. E justamente eles se destacam não apenas pela sua capacidade em batalhas e seu domínio técnico, mas também pelo seu visual bem marcante, tanto os homens quanto as mulheres. E o bigode acabou se tornando essa marca registrada de todos esses guerreiros, como uma maneira até mesmo de identificar quem eles são. Mas o grande detalhe é por que os criadores da animação criaram essa ideia desse visual. O bigode é uma escolha estética que diferencia os viltrumitas de outros personagens das HQs. No universo dos quadrinhos, é muito comum usar traços visuais específicos para tornar personagens ou raças reconhecíveis rapidamente. Desse modo, assim que a gente bate o olho, a gente já pode falar: putz, esse aí é fulano de tal, esse aqui já é tal coisa. Então a gente consegue rapidamente entender o que a gente está vendo. E o bigode ele é conhecido justamente por ser um sinônimo de força, um símbolo de masculinidade e de autoridade. E muitas vezes ele se encaixa perfeitamente com a imagem dos viltrumitas, que é uma raça dominante e poderosa por toda a galáxia. E além disso, o bigode também serve para humanizar os viltrumitas. Como a gente sabe, o exemplo do Omni-Man é muito bom nessa situação. Ele justamente representa uma figura paterna e mentora. O Omni-Man, por exemplo, com seu bigode, se assemelha ao estereótipo do pai forte e sábio, justamente alguém que a gente tem que respeitar e escutar e buscar aprender algo com os seus ensinamentos, o que torna aquele momento de revelação da sua verdadeira natureza muito impactante, tanto para os telespectadores, que somos nós, quanto para o Mark, que tem o seu pai como alguém que ele respeita. E quando ele descobre que na realidade ele não é nada daquilo, justamente ele acaba descobrindo que seu pai é um assassino a sangue frio. Mas o grande detalhe é que há um elemento simbólico e cultural também que envolve essa escolha. Nas histórias, os viltrumistas são quase todos iguais, e o bigode pode ser visto como um símbolo de conformidade e tradição dentro da sociedade viltrumita. Ele representa um ideal viltrumita da perfeição e unanimidade, reforçando a ideia de uma raça que valoriza a pureza e a força. Olha, cuidado com esses papos que a gente sabe pra onde que eles levam. E é justamente aqui que a gente tem algumas teorias que entram nessa questão. A ideia de os guerreiros viltrumitas usarem bigode tem um fundo de inspiração na vida real. Do mesmo modo que guerreiros viltrumitas são considerados seres muito fortes, no século XIX, na Rússia, uma classe de guerreiros de circo também usavam bigodes para serem identificados.
Muito semelhante ao que os Viltrumitas fazem, esses bigodes eram usados para identificá-los, como se fosse uma espécie de ornamento, que quem olhasse ali sabia que tinha um lutador, e que ali tinha alguém que sabia lutar e era dotado de maestria nessa arte. Inclusive as imagens históricas que a gente tem deixam bem claros o tamanho e a força que esses seres tinham, e eu não tenho dúvida que o Robert Kirkman e a equipe de design da série devem ter tido umas ideias bem legais, vendo pessoas tão grandes para uma época onde as pessoas não passavam ali dos seus 1,65 m. Mas agora o grande detalhe, se todos os Viltrumitas usam bigode, por que o Mark não usa bigode? Nas HQs isso foi respondido, e agora tu vai encontrar a cereja do bolo da explicação. Em Invencível, do número 144, Mark precisa deixar a Terra para liderar o Império Viltrumita pela galáxia. Em um ponto no futuro, Invencível aborda seu povo sobre por que ele não deixou crescer o bigode. Mark reconhece que os bigodes são uma tradição Viltrumita, e até mesmo se referindo a eles como coisas cerimoniais e muito importantes. No entanto, Mark admite que viu aquilo como um símbolo de Viltrum, né? O símbolo de sua terra natal, algo que ele nunca se identificou com aquela raça, né? Justamente ele não via nenhuma conexão pessoal com aquilo. E apesar de hoje em dia, com o Mark liderando eles, né, o Império Viltrum deixou de matar, deixou de fazer coisas ruins, ele não consegue se enxergar naquilo. E como o Mark, como o Invencível representa uma governança do novo Império Viltrumita, ele prefere deixar os antigos costumes para trás, desse modo marcando uma nova geração no Império com novos costumes. E é claro que aqui existe também a outra teoria que as pessoas falam sobre isso ter uma apologia ao bigode que as pessoas usavam na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Apesar de eu não citar um nome aqui, justamente por esse vídeo não ser desmonetizado, isso faz muito sentido. Essas ideias, né, de limpeza social de uma raça pura Viltrumita e até mesmo tratar os diferentes como insetos como se não fossem nada, tem um fundo de inspiração em um cenário que já aconteceu na vida real. Como a gente sabe, tanto os Viltrumitas têm essa ideia de superioridade, isso é um povo superior, e até mesmo o Nolan, quando ele tá tentando mostrar pro Mark o que é ser um Viltrumita, ele mostra que os humanos da Terra na realidade são simplesmente insetos. Então aqui a gente vê que essa ideia Viltrumita de ser superior tem fundos em outras ideologias que já existem aqui na Terra. Mas rapaziada, eu acho que esse é um vídeo que fica para um outro dia, né? Eu vou ficando por aqui e até a próxima, gurizada. Valeu!